Com o final da fase de grupos na Euro e os confrontos das oitavas de final já definidos, nós temos agora uma pausa na quinta e na sexta-feira, então o foco será Copa América e, obviamente, nessa quinta-feira, o Campeonato Brasileiro também. O Fluminense, que acabou de demitir o Diniz, enfrenta o Vitória. Treinador Marcão, interino, talvez fique até o final, provavelmente não, provavelmente o Fluminense deve contratar outro treinador. E o São Paulo, que vem de uma goleada sofrida contra o Vasco, enfrenta o Criciúma dentro de casa. Na Copa América nós temos os Estados Unidos, que venceu o primeiro jogo enfrentando o Panamá, e o Uruguai, que também conseguiu uma vitória enfrentando a seleção da Bolívia. Meu nome é Theo Borges, esse é mais um Bom Dia Mercado, nosso planejamento diário sobre apostas e trade aqui no YouTube. E se você não é inscrito nesse canal, óbvio, fica o convite para você se inscrever. Eu espero conseguir te ajudar a fazer o melhor planejamento possível para essa quinta-feira, dia 27 de junho. Como de costume, vamos falar um pouquinho antes sobre as seleções, hoje principalmente na Copa América, e depois a gente fala sobre o Campeonato Brasileiro, beleza? Antes da gente começar, vou lembrar vocês que no primeiro comentário fixado tem o link do bônus de 40 dias de reembolso de até R$600 da Betfair, que é um bônus voltado para a parte de Sportbook, não é a parte de exchange, não é a parte de trade. Vocês sabem que o meu canal aqui é muito mais direcionado para o trade. E eu lutei bastante para conseguir aquele bônus de aprendizado do trade que vocês têm, tá no primeiro link da descrição do vídeo. Mas a Betfair me pediu para divulgar também esse bônus aqui, vou deixar no primeiro comentário fixado, que é um reembolso voltado para o Sportbook. Basicamente é toda a sua primeira aposta do dia, durante 40 dias, ela é devolvida se você perder até R$15. E eu já li as letras miúdas aqui, também convido você a ler. Você vai ver que é mais ou menos isso. Você não pode tentar burlar criando várias contas no mesmo CPF, ou criar conta para todo mundo da família, né? Muita gente faz, depois reclama. Ou ficar fazendo cash out. A maioria das coisas aqui você pode fazer, só não pode burlar o que está escrito nas regras. E é basicamente isso. A sua primeira aposta do dia, se você perder, até R$15 será reembolsado como forma de crédito para você utilizar novamente. Você não pode sacar esse crédito, você pode utilizar para fazer outra entrada, tá bom? 40 dias, até R$600, e eu duvido muito que você vai conseguir atingir esses R$600, porque você não vai errar tudo, mas é uma opção para você, tá bom? Vamos começar falando sobre Estados Unidos e Panamá. Aqui a gente tem no grupo já praticamente uma definição dos classificados. Sejamos sinceros, porque eu não vou cometer a heresia aqui de comparar Panamá e Bolívia, mas se a gente for colocar no contexto América do Sul, América Central, América do Norte, talvez a Bolívia esteja ali talvez no mesmo patamar do Panamá, tá? E os Estados Unidos é um dos grandes destaques da América do Norte, e o Uruguai, por que não, hoje em dia é um dos principais destaques da América do Sul. Então, a gente pode dizer que esse grupo está praticamente definido, até porque os Estados Unidos joga com uma equipe bem acessível, o Uruguai também, né? Então, provavelmente teremos Uruguai e Estados Unidos se classificando nesse grupo. Mas isso não quer dizer que são jogos protocolares. Por quê? Porque o que vai fazer diferença também nesse critério de desempate é o saldo. Então é sim muito importante esses dois jogos aqui, porque a gente pode, por exemplo, ter um empate entre Estados Unidos e Uruguai no último jogo do grupo. Então o saldo conquistado em cima dessas seleções é um saldo sempre interessante. Estados Unidos com uma cotação de 1,36 contra o Panamá. Das últimas vezes que eles se enfrentaram, tivemos aqui uma disputa de pênalti que o Panamá passou em 2023 na Copa Ouro da CONCACAF. Os Estados Unidos ganhando por 5-1, o Panamá vencendo por 1-0, os Estados Unidos vencendo por 6-2, 1-0, 3-0, 4-0 e assim por diante. Então é sim, na história, um Estados Unidos bem mais forte. Se a gente pegar as últimas partidas do Panamá, e aqui eu estou bastante curioso, porque olhar só para o nome do time ou para o peso da seleção é muito mais difícil. O que eu gosto de fazer de fato é dar uma olhada em qual é o comportamento dessas equipes. Então eu vou pegar, por exemplo, o último jogo do Panamá contra o Uruguai. Perceba que o Panamá tem uma atitude mesmo contra a seleção uruguaia, que é uma seleção talvez até um pouco mais reativa quando joga com seleções mais agressivas. Contra a seleção do Panamá manteve praticamente todo o domínio do jogo. Então é uma seleção do Panamá que joga muitas das vezes sem a posse, né? Depois que já estava perdendo, tentou ir para cima, não deu certo, tomou mais 2 gols no final. Contra o Paraguai, que é uma seleção relativamente de meio termo aqui da América do Sul, né? Não é nem tão forte, nem tão fraca. Acabou perdendo, a gente não tem informação aqui sobre o gráfico, infelizmente, né? Vamos lá para o jogo contra o México, na Nations da CONCACAF. Um Panamá também no início do jogo sem a posse, o México marcando praticamente aqui de contra-ataque, depois o Panamá teve mais controle do jogo, mas não conseguiu buscar recuperação. Vamos encontrar outro adversário forte aqui. O próprio Estados Unidos.
aqui. Contra os Estados Unidos, olha que curioso. Aqui provavelmente, como era um jogo eliminatório, né? Eu não sei se fez muita diferença para os Estados Unidos jogar de maneira reativa, mas o que conseguimos ver aqui é um Estados Unidos jogando sem a bola. Curioso, né? Curioso. Vamos encontrar mais um outro jogo. Aí eu tô indo muito longe, eu tenho esse receio de ficar indo longe demais e o time já ter mudado. Aqui, contra a seleção da Argentina, perceba um domínio completo da seleção da Argentina contra o Panamá. Então, de maneira geral, costuma ser um Panamá sem tanta bola, mas nesse jogo contra os Estados Unidos, curiosamente, a gente teve uma troca de superioridade aqui. Os Estados Unidos foi um pouco mais inferior no primeiro tempo e depois superior. No segundo, esse jogo acabou empatado e o Panamá eliminou ou venceu os Estados Unidos, não sei como é que foi aquela Copa Ouro, mas acabou tendo uma vitória nos pênaltis, né? Do lado dos Estados Unidos, já que a gente já está analisando a seleção americana, os Estados Unidos jogou agora, antes de começar a Copa América contra o Brasil, perceba um time sem a necessidade da posse de bola, não sei se isso é um padrão, vamos ver. Contra a Colômbia, também os Estados Unidos sem tanta posse, acabou saindo para o jogo depois quando já estava perdendo. E contra a Bolívia, que é uma seleção muito acessível, os Estados Unidos teve domínio. Mas se a gente olhar com carinho, esse jogo contra a Bolívia, que é uma seleção relativamente fácil, os Estados Unidos não teve uma barrinha lá em cima de pressão. Foi domínio? Foi, mas não foi assim uma pressão como os jogos da Argentina contra a Bolívia ou contra o Panamá. Então me parece um Estados Unidos que talvez possa ser um pouco mais permissivo para tentar jogar no contra-ataque. E isso aqui leva a gente a ter um pouco de receio, né? A ter um pouco de cuidado. E aí eu vou entrar nesse detalhe. Com essa cotação de 1,36, o que se espera do favorito é um controle. Um controle. Pode ser um controle com barrinhas lá em cima, não deixando o adversário respirar, ou pode ser um controle talvez um pouco menor, mas se espera um controle. O controle significa que, de maneira geral, talvez um pouco mais próximo da área do adversário, talvez um pouco mais para o meio campo, eu não deixo o meu adversário jogar. Se eu estou deixando o Panamá ter posse, passar do meio campo, me criar perigo, chutar no gol, cruzar a bola, situação de bola parada, escanteio, não é um controle, não é um domínio. E essa cotação de 1,36 já vai ficar um pouco mais arriscado, certo? Para a gente trabalhar a favor dos Estados Unidos, seja você um trader ou um punter, mesmo não concordando, sendo um punter, trabalhar com essa cotação tão baixa, você precisa de um controle dos Estados Unidos. E dos últimos jogos, a gente não está vendo os Estados Unidos tão agressivo assim nessa questão de controlar o jogo. Ó, no jogo contra o México, nos Estados Unidos, sem tantos gráficos altos, né? No jogo contra a Jamaica, aqui a gente já tem um pouquinho mais de domínio. No amistoso contra a Eslovênia, nos Estados Unidos, que nem sempre teve o grande domínio do jogo. Trinidad e Tobago, jogo da volta, os Estados Unidos deixou também o Trinidad jogar. Então, sinceramente, eu estou em dúvida em relação ao comportamento e quero trazer esse jogo para ao vivo. Gostaria de te indicar aqui trabalhar a favor dos Estados Unidos de olho fechado? Adoraria, mas eu tenho responsabilidade. E sabendo que o Panamá está a uma derrota da eliminação, muito provavelmente o Panamá talvez se comporte de uma maneira um pouco mais agressiva, porque um ponto não basta. A não ser que o Panamá escolha que, eu não sei se tem, talvez tenha melhores terceiros colocados na Copa América. Tá aí. Deixa eu dar uma olhada se tem melhores terceiros colocados. Não, não tem. Não tem melhores terceiros colocados na Copa América. Ao que tudo indica, tá? Se não tem melhores terceiros colocados, então é o seguinte, meus amigos. Eu vou voltar aqui, ó, de 2021. Em 2021, não teve mesmo. É fase de grupos, quarta, semi, final e acabou. Então não tem melhores terceiros colocados. Então, se o Panamá quiser se classificar, não basta jogar apenas pelo empate. Tem que vencer os Estados Unidos. Tem que ir para cima, tem que ser mais agressivo. Então, não necessariamente aqui a gente vai ter um jogo somente da equipe americana desfilando futebol sozinho. O Panamá também tende a jogar. E se os Estados Unidos permitir o Panamá jogar de uma maneira um pouco mais agressiva, criando situações de perigo, essa cotação não me agrada, tá bom? Se for um controle, sim. Se não for, eu tô fora. Se os Estados Unidos permitir um jogo mais agressivo, olharia para o cenário de over 1,5 pelo menos, tá? Tivemos confrontos entre eles nos últimos jogos, onde o Panamá conseguiu marcar. Ó, aqui marcou uma vez, esse jogo foi 1-1, depois foi para os pênaltis. Aqui contra o Panamá de novo, 5-1. 1-0 contra os Estados Unidos, o Panamá marcou. 6-2, o Panamá marcou. Aqui, não, e nem aqui. Mas geralmente o Panamá também tem essa agressividade, tá? No jogo do Uruguai, que é um pouco mais tarde, infelizmente para mim, em questão de horário, fica muito complexo. O Uruguai tem uma tendência, a gente já viu, né? O Uruguai é um pouco mais fácil de analisar, porque a gente vem acompanhando as eliminatórias da Copa do Mundo aqui da América do Sul. O Uruguai tá muito bem, a Bolívia tá muito mal, como é de costume. E o Uruguai tá com, vamos dizer assim, um plantel rejuvenescido, né? E bem organizado, bem organizado. Então, para mim,
não é um Uruguai que vai se comportar de maneira reativa, como vinha se comportando contra seleções maiores. Não é à toa que a vitória contra o Brasil, o Uruguai quase não teve tanta posse de bola. Contra a Bolívia, pode jogar de uma maneira propositiva, assim como jogou contra o Panamá. Quer ver? Vou pegar o jogo aqui do Uruguai contra o Panamá para a gente ver qual foi o comportamento, porque não necessariamente tende a ser o mesmo, mas pode ser bem parecido, que é isso daqui, ó. Mais posse, mais controle, encontrar o gol e aí talvez sim, depois do gol, voltar para o seu estilo um pouco mais reativo, dando a bola para o adversário para poder contra-atacar. E a Bolívia também tem essa questão do desespero, né? Se perder, está eliminada. Então, provavelmente vai tentar aqui algum milagre para vir para cima e a gente também pode ter um cenário de gols. Então, a 1,14, se você falar para mim, Theo, eu sou um Panther, eu vou apostar 1,14 e vou deixar correr até o final, eu desencorajo você, tá? Porque a Bolívia pode estar num dia excepcional, como estava a Costa Rica, e segurar o 0-0. E esse tipo de cotação não vai te levar muito longe. Agora, se você é um trader e quiser trabalhar, se você tem metodologia e quiser trabalhar com uma cotação mais esmagada, por sua conta e risco, sabendo o horário de fechar e de abrir, excelente, tá? Eu prefiro evitar, até porque o horário do jogo é muito tarde, mas eu prefiro evitar esse tipo de cotação, principalmente nas seleções da América aqui, da América do Sul. Em relação a gols, me agrada. Por quê? O Uruguai precisa da vitória, porque provavelmente tende a brigar pela primeira colocação do grupo. E, sabendo que o último confronto é justamente contra os Estados Unidos, e imagina-se que os Estados Unidos deva vencer a seleção do Panamá, o saldo de gols vai fazer diferença, caso essas equipes se empatem no último jogo. Então, sim, eu acho que o 2,5 pode até ser interessante, desde que ele esteja até com uma cotação um pouco maior. O melhor cenário seria o jogo começar um pouco mais difícil para o Uruguai faz o primeiro gol e aí a Bolívia sai para o jogo. Pode ser interessante, tá bom? Eu trabalharia dessa maneira. O protocolar eu vou colocar a provável vitória, a favor do favorito aqui dos Estados Unidos e no Uruguai, mas eu até conseguiria trabalhar a favor dos Estados Unidos se for aquele comportamento de controle. Fora isso, não quero. E no Uruguai, com essa cotação tão baixa, como um trader, eu provavelmente não vou me envolver, mas vou ficar de olho, ou ficaria de olho no mercado de gols. Vamos falar agora sobre o Campeonato Brasileiro. Continuando aqui a 12ª rodada, nós temos o Fluminense enfrentando o Vitória e o São Paulo enfrentando o Criciúma. Falando do Fluminense, o Fluminense acabou de demitir o Fernando Diniz, o Marcão assume como interino, por enquanto. Como eu falei ali no início, não acredito que o Fluminense vai manter o Marcão para a sequência, porque é um atual campeão da Libertadores, é um time que vai ser cobrado, obviamente, né? Tá nas oitavas da Libertadores e com certeza o Fluminense deve tentar buscar um treinador de renome. Não que o Marcão não seja um bom treinador, tá? É questão de praxe mesmo, o time acabar buscando um novo treinador. Existem duas regras que funcionam muito aqui no Campeonato Brasileiro. Primeiro é a lei do ex. Geralmente, o jogador que jogou naquele clube tende a fazer gol naquele clube uma hora ou outra. A segunda é a questão da demissão do treinador. É impressionante. O trabalho vai desgastando, parece uma corda esticada, um elástico, e aí vai deteriorando, parece que os jogadores não estão mais a fim de jogar daquela maneira, e do nada, o time tá uma draga, o treinador cai e o time volta. A corda volta, o elástico volta, o time volta a jogar normal. A jogar bem, no caso. Qual que é o grande problema do Fluminense? O Fernando Diniz, quando ele entra numa equipe, ele precisa de tempo. Porque ele muda completamente o estilo daquela equipe. Então não é você pegar um Corinthians da vida, que joga de uma determinada maneira, convencional até, botar qualquer time do Brasil. O Fluminense realmente era fora da curva. E você trocar uma peça pela outra. Então você tem ali talvez um treinador que gosta de jogar um pouco mais reativo, jogando um pouco mais para trás para contra-atacar, aí você traz um treinador que gosta de jogar de maneira de propositiva, e tem ali uma alteração. Mas ainda assim não é uma linguagem tão diferente para os jogadores, tá? Ainda assim não é uma mudança tão drástica. Talvez ao invés de marcar tão atrás, você vai começar a marcar na frente para recuperar a bola o quanto antes e aí conseguir progredir o ataque já no campo adversário. No caso do Fernando Diniz, o estilo dele é completamente diferente. Então não é à toa que o trabalho do Diniz demorou a dar fruto no Fluminense. Foi o primeiro grande título, né, do Diniz, essa Libertadores. Porque você tem que mudar todo um estilo. O Fluminense joga saindo com a bola de uma maneira completamente diferente. Você é pressionado, você precisa aceitar a pressão, sair com calma. O Fluminense fez isso contra o City do Guardiola. E muito bem treinado. Perdeu, mas muito bem treinado. Por quê? Porque aquele estilo de jogo entrou na cabeça dos jogadores e funcionava muito bem. Cansei de ver entrevista dos jogadores do Fluminense falando que no treinamento não era só aquela quantidade de jogadores. Às vezes era uma quantidade, às vezes até maior de jogadores marcando para dificultar ainda mais, para que o jogador tenha esse senso de tô pressionado, mas tem sempre uma válvula de escape. Para quê? Para que eu consiga progredir no campo pegando meu adversário de calça curta. O Fluminense fazia muito bem isso. Mas parece
parece que chegou ao fim. Então, eu não sei se, depois de tanto tempo, de anos, jogando dessa maneira, como que o Fluminense vai reagir? Porque eu acredito que o Marcão não deva progredir o trabalho do Diniz, não deva continuar fazendo a mesma coisa, porque o Diniz foi mandado embora, existe um motivo para ele ser mandado embora. E eu não acredito que esse motivo é justamente o trato com os jogadores. Eu acho que o motivo é o Fluminense daquela maneira tática não tá dando mais resultado, então vamos mudar. Então muito provavelmente o Marcão não vai seguir do mesmo modelo tático. Não vai beber da mesma fonte. Ele vai voltar talvez ao modelo convencional que ele jogava na época dele como jogador. Então, talvez a gente tenha um Fluminense bem diferente. E isso pode ser muito bom, porque realmente uma das leis no Brasil é que caiu o treinador, o time volta a jogar muito bem, mas também pode dificultar muito a questão da análise, porque hoje você analisa um Fluminense voltado para o que o Diniz apresentava, entendeu? Então, talvez o Fluminense demore um pouquinho mais a dar mais resultado, porque não é uma troca simples de treinador, é uma troca de um modelo totalmente fora da caixa do Diniz. E isso vale também para o time que o Diniz assumir. Não sei se ele vai ficar um tempo parado, mas o time que ele assumir, se você é treinador, torcedor desse time, você é adepto desse time, você tem que saber que o Diniz precisa de tempo, porque ele vai implementar o mesmo modelo que ele joga. Não tem como. E aí demora. Os jogadores no início foram pressionados a começar a dar chutão, quer jogar a bola para fora e tudo mais. E ele não gosta disso. A gente já sabe como o Diniz funciona. Hoje em dia o Diniz é muito mais respeitado e eu acho que vai ter muito mais respaldo para o clube que ele for. Né? É claro que ele não pode ir para um clube que está em ebulição. Vasco, Corinthians. Por quê? Porque o extracampo tá pegando fogo. Então não dá para dar tempo para o treinador colocar um estilo de jogo daquele, né? Mas falando desse jogo especificamente, eu acho essa cotação do Fluminense arriscada. Ela pode estar próxima do justo, mas eu não vejo valor. Por quê? Eu não sei como o Fluminense vai se comportar. Se for de fato um estilo diferente do Diniz, se for um estilo que o Marcão está acostumado, a gente vai ver um Fluminense diferente do que a gente está acostumado. E isso pode ser bom ou ruim, depende dos jogadores, né? Porque tem todo um cacuete já no jogador. As peças são quase as mesmas. Então tem todo um cacuete. No jogo do Marcão, talvez na pressão do atacante, o cara vai ter que dar chutão. Só que na cabeça do zagueiro, ainda tá aquela questão, não posso dar chutão. Tem que sair driblando, tem que sair jogando, tem que sair da pressão com toque. Não sei até que ponto você pode confundir a cabeça dos jogadores. Então, esse jogo especificamente do Fluminense, enquanto eu não observar como vai ser o Fluminense pós-Diniz, eu não me envolveria, tá? E acho essa cotação do justo pra cima. Do justo pra cima. Não entraria a favor do Fluminense, tá? O Fluminense está na lanterna do campeonato, é bom lembrar isso, não é qualquer coisa, então a pressão aqui é muito grande. O saldo de gols do Fluminense é de -9, tem apenas uma vitória em 11 jogos. Péssima campanha. E o Vitória, a gente pega o Vitória fora de casa, não venceu nenhuma, 3 derrotas e 2 empates. Usando o PDF de apoio, já dá pra gente utilizar um pouco mais o PDF de apoio agora, né? Depois de várias rodadas, já temos... O Fluminense, por exemplo, fez 6 rodadas em casa, já dá pra falar sobre isso. Apenas uma vitória, ficou sem sofrer gol em nenhum jogo. Sofreu gol em todos os jogos, mas, olha que curioso, é um time de iniciativa. Ele saiu na frente em mais de 80% dos jogos, porém só venceu um. O que significa? Que o estilo do Diniz realmente não estava funcionando. Era uma equipe que conquistava vantagem e cedia um empate. Então, isso pode se repetir contra o Vitória? Não é mais o mesmo treinador. Então, eu não sei se o Fluminense vai manter a mesma agressividade no início, por conta dessa pressão da tabela, ou se ele vai tentar fazer um jogo mais conservador, porque como lanterna você não pode perder em casa para o Vitória, porque é um adversário direto. Então, começar pensando em não perder para depois vencer, não sei qual vai ser o comportamento do Fluminense. O Vitória não tem tanta iniciativa fora, não é um time agressivo, não costuma abrir tanto o placar, e é um time que sofreu o dobro de gols que marcou, tá? O Fluminense precisa de bem menos finalizações no gol para marcar um gol. O primeiro tempo do Fluminense é muito melhor, é muito mais agressivo. O grande problema do Fluminense é a segunda etapa. Então, se você vem para trabalhar talvez um Lei a pior equipe em campo no Vitória, ou um back favorito no Fluminense, o primeiro tempo do Fluminense costuma ser mais interessante. Talvez, com o apoio da torcida, o Fluminense de novo faça um primeiro tempo muito bom, tá? Pode ser interessante ficar de olho nisso. Mas confere o jogo ao vivo. Não vai só nesse cenário e se abraça nele, porque o jogo pode ter vários cenários. É só um deles, tá bom? E outra coisa, não necessariamente o Fluminense no segundo tempo vai continuar sendo ruim. Pode ser que agora ele resolva o problema. Lembra? O treinador caiu, o time do Brasil costuma dar resultado imediato.
Isso vale também para o comportamento da equipe. Então, não necessariamente o que o Fluminense vinha apresentando agora é uma verdade absoluta. Fato é que jogos do Fluminense têm sido para gols, né? 80% de over 1,5, do Vitória fora de casa também. O Fluminense marca mais os seus gols dentro do primeiro tempo, principalmente no final do primeiro tempo, e sofre com muita frequência no final do jogo. Lembrando, isso aqui pode mudar agora que o estilo de treinador vai mudar. Tá? O Vitória já sofre mais os seus gols do final do primeiro tempo para o meio do segundo, e os gols marcados são bem divididos. Tá? Não é um Fluminense que tem tanta proposição de jogo, não sei se isso vai mudar com o Marcão. O Vitória também não é uma equipe que propõe tanto jogo, e são duas equipes com muitos amarelos. O Fluminense tomou 4 cartões amarelos de média dentro de casa, e o Vitória quase 3. Então é um jogo com uma tendência também para cartões amarelos, tá? O principal jogador do Fluminense aqui é o Ganso. Não sei se ele vai, acho que ele vai estar disponível, né? Tomou bastante amarelo, mas acho que o Ganso vai estar disponível. O Cano está em má fase, isso aí não dá para descartar. Talvez isso tenha também a sua parcela de culpa pelo fato do Fluminense estar tão abaixo, né? O Germancano, se fosse há 1, 2 temporadas atrás, estava com 6, 7 gols já no Campeonato Brasileiro. E do lado do Vitória, principal jogador, William Oliveira com 5 gols e o Mateuzinho com 3 assistências e 2 gols, são os principais jogadores da equipe, tá? Eu vou protocolarmente colocar aqui como correção de preço, mas eu não duvido desse jogo para pelo menos 2 gols, e eu tô bem curioso com o comportamento do Fluminense. Talvez seja um Fluminense que se mostre mais agressivo mesmo no primeiro tempo. Vamos falar de São Paulo e Criciúma. São Paulo vem de derrota contra a equipe do Vasco, fora de casa, e de derrota contra a equipe do Cuiabá em casa. 2 derrotas seguidas, que obviamente já empurraram um pouco o São Paulo aqui para baixo na tabela de classificação. Dentro de casa, o São Paulo perdeu 2 vezes, empatou 1 e venceu 2, e fora de casa, a equipe do Criciúma perdeu apenas 1 partida e teve 2 vitórias, né? O Criciúma no último jogo fora de casa, se eu não me engano, venceu o Atlético Goianiense. Foi isso? Foi isso, por 2-1. E, no geral, venceu o Botafogo, o Goianiense e empatou com o Bahia porque estava com um homem a menos. No PDF de apoio, a gente tem o São Paulo, que ainda não engrenou dentro de casa, não sai tanto na frente dos jogos, né? Não tem tanta iniciativa. Eu gosto de chamar de iniciativa essa questão de sair na frente. Não sai tanto na frente dos jogos. E ficou quase 50% dos jogos sem sofrer gol. Um time que sofre poucos gols, mas tem marcado poucos também. O Criciúma também é uma equipe que sofre poucos gols em relação a número, mas apenas em 1 dos 4 jogos que fez fora deixou de sofrer. Não falhou em marcar em nenhum jogo fora. É uma equipe agressiva, né? E sai mais na frente da partida fora de casa do que o São Paulo. O time do São Paulo precisa de mais finalizações no alvo para marcar um gol. Isso aqui se mostra perigoso, né? Porque se a gente pensar num cenário de contra-ataque, São Paulo com a bola no campo ofensivo, o Criciúma, mesmo jogando às vezes sem a bola, pode ser mais agressivo que o São Paulo, pode ser mais perigoso. O primeiro tempo de São Paulo não é tão melhor assim do que o do Criciúma, é bem parelho. E no segundo tempo, o segundo tempo do Criciúma é melhor. É claro que eu sempre gosto de usar esse termo, depois de uma goleada, você tem que dar uma resposta. Não necessariamente isso funciona, mas o São Paulo, depois de 2 jogos seguidos de derrota e uma goleada fora de casa para o Vasco, São Paulo tende a vir para cá bem mais agressivo, bem mais organizado. Tende, né? São Paulo também tem marcado bastante de cabeça, uma das equipes que mais tem marcado de cabeça no Campeonato Brasileiro. São Paulo sofre bastante no final do jogo e também marca bastante no final do jogo. E o Criciúma também tem marcado a maioria dos seus gols no segundo tempo. Não duvido, tá? De um Criciúma podendo aprontar também na segunda etapa. Olha só, é um São Paulo que tem mais índice de escanteio, então geralmente joga com mais posse, e o Criciúma que não tem tanto escanteio assim fora de casa. Não terminou com mais escanteios em nenhum jogo fora. Então é uma equipe que geralmente joga para se defender e contra-atacar, tá? O São Paulo tem mais cartões amarelos. Coincidentemente, mesmo se defendendo bastante, o Criciúma não tem tomado tanto amarelo assim. Principal jogador de São Paulo, o Luciano com 3 gols. Há quem goste muito do Luciano, já vi muita gente criticando, mas não dá para tirar o fato dele ser o goleador da equipe até agora. E do lado do Criciúma também, mesmo nome, né, do Vitória, o Mateuzinho com 3 gols, é o principal destaque da equipe, junto com o Felipe Matheus e o Barreto. Sinceramente, de novo, a cotação do São Paulo é muito parecida com o jogo do Cuiabá, 1,40 ebal. Esse tipo de cotação no Campeonato Brasileiro, eu sinceramente não gosto. Não trabalho, não acho interessante. Quanto mais baixas as cotações no Brasileiro, mais eu tenho dúvida. Se você pega uma cotação no Brasileiro parecendo com Uruguai e Bolívia, então eu corro muito. Por quê? Porque geralmente é um campeonato muito disputado, onde o Criciúma sabe que pontuar fora de casa é um resultado muito importante. E o São Paulo já vem de derrota para o Cuiabá.
Então, gato escaldado tem medo de água fria. Sinceramente aqui, eu não vou te indicar apostar a favor do São Paulo seco nessa cotação. Se você quer esperar um São Paulo atrás do placar para você tentar buscar um dupla chance, ou um São Paulo empatando o jogo no segundo tempo, uma cotação próxima ou acima de 2, aí pode ser diferente. Jogando bem, pode ser diferente. Mas com essa cotação do pré-live, eu não te indico. E no trade, visto que o São Paulo precisa de quase o dobro de finalizações no alvo para marcar um gol e o Criciúma dá metade em relação ao São Paulo, a gente pode ter aqui um Criciúma perigoso no contra-ataque, tá? Aí você tem que trazer para ao vivo para observar. O Criciúma tá buscando um jogo de contra-ataque ou é só um jogo de defesa? Não, um jogo de contra-ataque. Então, aí nem a favor do São Paulo eu estaria. Tá bom? Toma bastante cuidado, a cotação é baixa, não estou dizendo que a cotação é injusta. O Theo tá falando que o São Paulo não vai vencer. Não é isso. O São Paulo provavelmente tende a vencer. Mas é uma cotação que tá, assim como eu falei do Fluminense, do justo para cima. Apostar nessa cotação no longo prazo talvez te dê um valor esperado nulo no longo prazo. Ou seja, você vai ficar trocando dinheiro com o mercado. É mais fácil tentar buscar uma cotação mais alta. Até porque o histórico do São Paulo em casa não é tão bom ainda para ter uma cotação assim tão baixa. Isso é desdenhar de um Criciúma que só perdeu uma vez fora, tá bom? E não é um Criciúma bobo, tá? O goleiro do Criciúma pega muito. Tomar um pouco de cuidado aqui. Não vou dizer que o São Paulo pode se complicar. Protocolarmente eu vou colocar como correção de preço. Mas cuidado. Se for para trabalhar a favor do São Paulo, busca uma cotação um pouquinho mais alta. Se ele sair no primeiro minuto e fizer um gol, paciência. Muda a página, espera o próximo jogo. Nem sempre a gente vai conseguir fazer alguma coisa. Nas opções de jogos complementares para essa quinta-feira, além dos jogos da Copa América e do Campeonato Brasileiro, tem 2 jogos da Noruega, o Sandefjord e o Hankan, e o Lillestrøm com o Cafun, deve ser assim que se fala, aliás, não deve ser assim que se fala, mas por aqui a gente fica. E na Islândia, o líder Víkingur Reykjavik também entra em campo. São opções, tá? O Theo tá indicando para fazer. Não, são opções complementares para você observar se você quiser, se está dentro do seu escopo de times que você trabalha. Eu vou deixar esse link aqui do Radar Esportivo dessa quinta-feira compartilhado aí embaixo para você dar uma olhada. Tá bom? Se você quiser me acompanhar mais de perto nessa minha aventura na Eurocopa, principalmente, porque a Copa América tem sido muito tarde, você pode me acompanhar ali no Instagram. Eu não sou um cara tão ativo em rede social, mas eu tenho sempre feito alguns histories, acho que é histories que falam, né? Uns videozinhos ali, no intervalo e no final do jogo, então se você quiser me acompanhar, vai ser um prazer. Além disso, eu tenho feito o nosso pós-planejamento praticamente exclusivo da Euro, toda semana aqui, hoje mesmo, hoje é quarta, então eu vou fazer um pós-planejamento à noite, porque acaba hoje a última rodada da fase de grupo. Se você não é membro desse canal ainda, se torne membro, apoie aqui o conteúdo, o valor é bem simbólico, você ainda tem acesso todos os dias ao nosso PDF de apoio. Tá bom? Grande abraço, fiquem com Deus, juízo, gestão e cesta de 10 pontos não existe. Tem que ir devagarzinho, tá? Isso vale para gestão, para técnica e para tudo que você pensar na vida vai valer essa máxima. Um abraço, a gente se vê amanhã.